Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se faz presente nos nossos lares, nos envolvendo com vibrações de amor e carinho. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa, nesse momento, através dos bons espíritos, me intuir na leitura do Evangelho, na leitura do Livro dos Espíritos, para que acenda a luz dentro de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos iniciar, o capítulo 24. Não coloquei a lâmpada debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma luz para pô-la debaixo do alqueire. Põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe aos discípulos: por que lhes fala por parábola? Respondeu-lhe, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles isso não lhe foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não escuta e não compreende. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cures. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se aplica dizendo a seus apóstolos: falo-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender outras coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhe por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender. E estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem o possam ver. Tal sentença não significa que se devam revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem a luz por demais viva deslumbraria sem esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos.
As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada na terra, a terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuraram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Capítulo 19, item 7. Bom, quando a gente olha essa parte do Evangelho, a gente começa a ver o que o Cristo falava, foi aquilo que o Espírito falou para mim. Eu via o Cristo falar, eu ouvia, mas ninguém entendia e nem eu. Ele falou desse jeito para mim, eu também não entendia. E muitos que viam ele e estavam ali assistindo ele, ninguém entendia ele, o que ele estava falando. Então, Jesus plantou a semente, né, que já tinha começado, ele cuidou do conhecimento gradativamente, veio numa época, lançou o seu evangelho, e olha só quanto tempo passou para que nós, em plenos final do século XX, a entrada do século XXI, foi que a doutrina espírita veio e veio nos trazer com mais clareza a explicação acerca do que Jesus estava falando. Tanto é que, para mim entender Jesus, eu preciso estudar Kardec. E quando Jesus começa a colocar aqui, explicar para nós, nós vamos ver que Jesus foi um dos maiores professores que pisou nessa terra. Ele sabia do processo pedagógico que todos nós estávamos inseridos, que nós passaríamos por diversas situações e que não adiantaria falar naquele momento, porque luz demais ofuscaria a vista de todos. A mesma coisa, só para a gente ter uma ideia, eu pego um livro, né, e eu começo a ler aquele livro, e aí eu não tenho a base do conhecimento espírita. Onde está a base? No Pentateuco. E aí eu começo a ler, fazer aquelas leituras, né? E não busco alicerçar essa base em cima de um conhecimento sistematizado, que é o que nós temos na codificação. Aí nós vamos entender o que é codificar. É falar de uma forma mais clara para que nós pudéssemos entender. Então agora era o momento. Tanto é que nós vamos ver que essa doutrina espírita, que aqui está sendo colocada para nós, que ela tem mais de 200 anos praticamente, nós vamos ver que ela é agora para esse século, onde muitos espíritos estão reencarnando e lendo, estudando e trazendo explicações com mais clareza para nós acerca do que Kardec nos colocou. Então, mesmo estudando a doutrina, ainda tem muita coisa que nós ainda não temos condição ainda de ver e compreender. Por isso que tem, né, a parte que fala aqui que nem todos que escutam ainda têm condição de escutar com perfeição. Nem todos aqueles que vejam não têm ainda a condição de ver toda na sua plenitude. Então, Jesus sabia, né, da condição que nós estamos vindo para que essa luz chegasse no tempo certo. Ele mesmo falava por parábolas,
ele aproximava, vamos dizer, o que nós fazemos hoje, eu como professor, é contextualizar para que aquele ensino chegue para o aluno na proporção que ele vai entender o que eu estou falando, em cima da realidade que ele estava vivendo. Então, o Cristo já começou a fazer isso naquela época. Naquela época, ele já começava a falar como um professor. E que professor, hein? Era uma nobreza de alma que foge, nós não temos ainda condição de ver Jesus na sua plenitude, onde nós temos ele como nosso modelo e guia. E quanto tempo ainda nós estamos reencarnando e precisamos de mais reencarnação com a tarefa de auto-iluminarmos para tirar essas sombras ainda que existe dentro de nós. E o Cristo sabia disso. Então, essa luz foi proporcional, ela teve uma função que era para iluminar todos no planeta, todos, com várias condições interpretativas, condicionada à realidade, à proporção que essa luz estava chegando a cada um de nós. A mesma coisa, hoje, a gente lê o Evangelho e estuda o Evangelho, os Espíritos estão nos acompanhando nesse momento, e essa condição, ele começa a perceber como que o Mestre Jesus tratava e ainda trata dentro dessa condição, e que hoje os benfeitores espirituais nos envolve de tal maneira para que cada um no seu tempo, na sua condição, desperte em determinados momentos. Da mesma forma, eu não posso trazer a informação para um encarnado que ainda não tem condição de absorver. Só para a gente ter uma ideia, não adianta eu falar de espiritismo para uma pessoa que ela não sabe o que é o espiritismo. Mas eu posso levar os ensinos de Jesus, trabalhar numa proporção que ele se encontra aquilo que Jesus tanto nos falava: o amor, a paz, a tranquilidade, que o Cristo sempre falou: a minha paz eu vos dou. E é nessa proporção que Jesus nos coloca esse ensino gradativamente. A mesma proporção a gente sabe hoje que não adianta eu falar aqui muito difícil que muitos não vão compreender. Eu sempre digo isso, se eu levar o tom um pouco mais da doutrina espírita, muitos não vão conseguir compreender porque ainda não chegaram numa condição de compreensão do que a doutrina espírita está trazendo. Poderia, logicamente, eu transpor ou passar e essa luz ofuscar o conhecimento daquele que ainda não compreende. Jesus sabia disso. Como nós hoje vamos regando uma planta, uma rosa, e essa rosa vai desabrochando da forma como eu cuido dela. Né? Tem muita gente que fala assim, nós conversamos com as plantas, e conversam mesmo. O amor e carinho. Então Jesus começou a fazer isso conosco. E deu essa condição que gradativamente as inteligências iam se adaptando, iam, logicamente, se libertando de acordo com a condição que ele estava inserida em diferentes épocas. Em diferentes épocas. E essa condição,
o espírito se encontra numa proporção de aprendizado que escapa o meu entendimento. A mesma coisa quando nós estamos falando. Quando o Espírito olha e fala assim, ó, já aconteceu. Será que Jesus vai me ouvir, vai me atender? Vai. Todos nós estamos numa condição de aprendizes. Mas quando eu vou estudar o Evangelho, é aquilo que eu sempre falo, quando nós desencarnamos, o Espírito recobre toda a encarnação. É lá que ele entra num estado de perturbação e entra em zonas umbralinas. O umbral não é uma condição física geográfica, mas é uma condição onde o espírito se perturba numa condição que ele não consegue lidar com essas situações. Então nós encarnamos e aí essa indumentária do corpo, né, protege o espírito dele mostrar toda a sua condição. Então, por isso que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Olha o que ele fala, uma multidão de pecados. E o espírito, quando ele volta, ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar as potencialidades. A mesma coisa o quadro mental que ele encontra, ele olha o outro, ele vê, ele enxerga como um obstáculo, mas não consegue enxergar essa trajetória de espírito imortal que trabalhou em várias existências e conquistou luzes. E que nós aqui na carne também gradativamente vamos apontando em determinadas fases da vida as preciosidades a qual nós em outras existências conquistamos. E Jesus sabia disso. Então ele jogava essa luz, essa fala, numa condição que estava ligada à evolução do espírito imortal. Então, nem todos tinham condição de ouvir. A mesma coisa, uma situação, só para a gente ter uma ideia. Tem espírito, né, principalmente no trabalho mediúnico, ele olha a felicidade, ele assiste ali, ele vem, muitas vezes até por curiosidade, falou, eu vou ver. Da mesma coisa, muitos falaram assim, eu vou ver o que aquele rapaz está falando lá. Ele fala toda quarta e quinta-feira, fala, lê, explica, mas eu vou lá ver o que ele está falando. E aí ele começa a ouvir, e essa luz vai acendendo, vai chegando até ele, né, de uma forma que ele vai acordando. E aí ele olha outros espíritos que também olham e começa um processo de desobsessão do espírito agora conseguir se libertar. Eu sempre falo isso, né? Agora eu compreendi que aquele rapaz está falando, eu vou seguir. E muitas vezes numa condição que ele fala assim, bom, ele está sabendo o que ele está falando, sabe que tem muita coisa pela frente. Ele também sabe que é um espírito endividado como eu, e que essa proporção do que ele está falando gradativamente nós vamos conquistando em estágio. Bom, o que eu queria falar é que alguns espíritos eles olham isso, e aí eles veem que um consegue ascender de forma mais rápida, e o outro que tenta seguir não consegue. Não é que ele não consegue, ele não tem evolução, condição de seguir a mesma proporção que o outro espírito foi. Então são estágios, são compreensões, são iluminações que são conquistadas, iluminações que a gente fala são luz que foram conquistadas pelo espírito, que ele vai ter acesso dependendo do grau de compreensão dele. Então foi por isso que Jesus, quando a mãe pede para que ele colocasse os filhos dela ao lado dele, Jesus foi e responde para ela, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria. Porque Jesus falou de tal forma que os espíritos a qual
a mãe queria, não estavam preparados para seguir Jesus. Por isso que a tarefa para seguirmos Jesus aqui, ela é mais complexa do que nós imaginamos, porque ela demanda de evolução de cada um de nós que nós não sabemos. Somos tocados por fios invisíveis que escapam à nossa compreensão. Então, o que a leitura está falando? Ela está falando que Jesus sabia disso, mas que nem todos tinham condições de compreender ele. Nem todos. Ouviam, mas ainda não tinham condição de ouvir da forma equalizada, da forma mais clara. Da mesma coisa que nós sabemos hoje, para que o médium consiga ter um preparo maior para que esses espíritos entrem, ele precisa ter uma disciplina, um estudo, se qualificar, se preparar para que se torne mais fácil a comunicabilidade com os espíritos. Então, a doutrina espírita já nos traz informações. Tanto é que Emmanuel fala o quê para Chico? Disciplina, já leu? Disciplina. Né? Sempre disciplina. Era nessa condição que nós, ao lermos essas lições, tínhamos que estar atento à responsabilidade que teríamos na compreensão. Então, nem todos. Por mais, eu não sei se você... Ontem eu falei sobre isso, sempre eu estou falando. Quando nós pegamos o Evangelho, lê, né, essa parte do Evangelho fala do item 4 e vai, deixa eu pegar aqui, ó, vai do item 1, vai até o 7. Aí eu leio ela constantemente, leio tudo, né? Eu estou lendo aqui no 4. Na semana que vem nós vamos continuar no 5. E aí nós perdemos, tá? Que está entre linhas, que hoje nós falamos assim, ó. O que é que está explícito? Quando eu vou ler, está bem claro, eu consigo enxergar isso. Mas implícito demanda que eu preciso ler, fazer as anotações necessárias, estudar para que eu consiga enxergar o que está implícito dentro das colocações que está em cada item do Evangelho. Os espíritos também sabiam disso. E continuam, tá? Tanto é que eu tenho que estudar a doutrina dos espíritos. Eu tenho que estudar o Pentateuco. Não tem outro caminho. Ah, mas eu já li, né? Eu já fiz a leitura, eu já sei disso. Terminou? Volte e leia de novo. Por que acontece isso? Nós não temos capacidade ainda de arquivar todas essas informações. Olha o que eu estou falando, nós não temos, mas os espíritos do outro lado conseguem, quando eles estudam uma proporção que foge à nossa compreensão de encarnado, que ver tudo com mais clareza. E muitos deles vão falar da mesma forma que eu falei um dia. Encontrei a doutrina espírita, acho que com 24 anos. Eu perguntei e falei assim, por que eu não encontrei a doutrina espírita antes? A mesma coisa os espíritos falam. Por que eu não vi isso antes? Uma árvore não produz fruto antes do tempo. Foi falado isso. E Jesus sabia dessa evolução. Porque nem todos que leem vão conseguir enxergar o que está implícito ali. Mas conforme eu vou lendo, eu vou interpretando, eu vou estudando, falo, opa, agora que eu estou compreendendo do que está escrito aqui. Tá? E aí ele fala, ele próprio oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria. Tá? Eles usavam que as parábolas para tentar aproximar o conhecimento que ele estava falando à realidade da prática de vivência daquele povo da época. A mesma coisa somos nós.
Eu preciso estudar, eu preciso olhar, eu preciso me apropriar, eu preciso ter uma leitura mais detalhada, mais afinada, para que esse conhecimento chegue até mim e se torne prática. Então, por isso que se desenvolve a habilidade. Ter irmãos, gente, que tem uma capacidade que eu vejo aí, que fala com tanta maestria, e que nós sabemos que esse conhecimento não é dessa só existência, ele traz de outras. O Chico, embora o Emmanuel falava com ele pedindo disciplina, o Chico já veio preparado. Ele, quando reencarna, ele começa a se preparar mais ainda, e esses espíritos vêm de tal forma que a luz brilhava devido às suas atitudes. A mesma coisa o Eurípides Barçanufo, né? Ele era um estudioso. Quando ele foi levado ao trabalho mediúnico, por através dele veio muitos espíritos da codificação que estava na época com Kardec, veio também e se comunicaram por ele e por outros espíritos, devido ao grau de conhecimento que tinha. Então o espírito ele vem, né, se aproxima de nós, e essa instrução ela advém do próprio conhecimento do espírito, que já vem, de muitas existências. E aí, por isso que o trabalho de Jesus está há séculos, né? Ele falando daquela forma: vem, vamos, irmão, acorde. E ele sabe que esse acordar é de acordo com a propriedade de conhecimento que cada um de nós carregamos, de muitas existências. Todos nós temos condições de fazer o que o Cristo faz e muito mais. O que o Cristo falou? Vós sois deuses. Tem espírito que nos olha agora e fala assim: mas será que eu vou conseguir? E é nessa proporção agora que o espírito, quando ele fala será, ele vai entender que ele está enxergando uma existência. Imagine a hora que ele enxergar as outras existências e vai ver tanto conhecimento ele tem arquivado, que ele precisa agora mudar o comportamento e, logicamente, acender a luz desse dentro dele. Aí ele fala: eu quero. Quando ele fala eu quero, tudo que eu pedir, tudo que eu pedir ao Cristo, ele nos atende. E Deus vê a nossa vontade, e essa luz vem com muita intensidade. O Espírito vai fazer que nem eu falei: por que eu não acordei antes? Porque não era o momento dele. Então o Espírito passa por estágios que são necessários para que ele acenda a luz. Ah, mas eu errei nessa encarnação, errei na outra. E daí? Jesus, os espíritos que estão nos assistindo agora, eles nos perguntam nada. Ele só quer que nós acordemos, né, para que essa realidade. E Jesus está nos chamando há quanto? Há séculos, gente. Ele não pergunta o que fizemos ou deixamos de fazer, mas ele sabe que dentro de nós há o amor de Deus que estava em estado latente dentro de nós e que precisa ser trabalhado através das vicissitudes da vida, tá? Que lá que está os infortúnios ocultos que o próprio espírito precisa descobrir. Então vai lá naquela questão que Kardec pergunta aos espíritos: qual a melhor forma de evoluirmos? Os espíritos falam: vai lá e reencarna. Hoje ele persegue, amanhã ele vai perceber, hoje ele persegue, mas na outra existência ele também fez da mesma forma que ele está nos tratando. Esse processo é uma engrenagem
que todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo ele veio numa proporção com mais clareza, com explicações mais detalhadas acerca da realidade que estamos inseridos. Kardec trouxe todas essas verdades à tona com explicações bem claras. Então, Moisés foi a porta, Jesus foi a chave. Jesus foi a porta, Kardec agora é a chave. Então, eu preciso estudar Kardec para compreender Jesus, tá? Na próxima semana, nós vamos para o item 5. Vamos lá agora para o livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na pluralidade das existências, hoje é a última, e essa parte é enorme. Eu não sei se em 40 minutos eu consigo, mas vamos lá. A questão 188, o Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que o outro? Foi a pergunta. Habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos como o homem da terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Essa parte eu preciso ir lá na Gênese, e lá na Gênese vai ter a explicação muito bem explicada para nós como é que, vamos dar um exemplo, só para a gente entender a evolução do Cristo. O Cristo, ele vem, reencarna na Terra, e ele retorna para os planos espirituais. Tem um monte de gente que fala que Jesus vai voltar. Jesus nunca foi. Ele continua. E lá na Gênese, quando eu vou estudar, essa dinâmica de distância para um espírito evoluído não tem. Tá? Não tem. Uma das coisas que eu achei interessante, me fugiu o nome dele, daquele espírito que reencarnou na Índia, né? Me fugiu o nome dele. Até Divaldo, né? Fala que ele é um espírito muito evoluído. Ele desencarna, ele sabia, ele fala da outra encarnação. Tem vários templos religiosos que seguem ele, né? E dentro dessa condição, ele já falava, ele já sabia que bastava que as pessoas se reunissem, tá, nos seus templos religiosos. Me fugiu o nome, vamos ver se eu lembro depois e falo, que ele estaria presente. Mas aonde que está isso? Quem assistiu o filme Nosso Lar e quem também leu o livro, a mãe do André Luiz, quando conversa com ele, aí André Luiz ficou numa felicidade quando eles se encontraram, e aí ele pergunta: mas quando eu vou ver a senhora de novo? Aí ela responde para ele: basta pensar. Tá? E é nessa condição que esse espírito indiano falou para os seus seguidores, né? Eu vou tentar lembrar o nome, depois eu falo. Tá? E tanto o Divaldo sabia, né? Parece que o Divaldo foi até ele, né? E depois a própria, eu acho que Joana de Ângeles, a espiritualidade foi falar sobre ele. Se não me engano, o Chico também comentou alguma coisa sobre ele, né? Desse espírito indiano, que tinha uma capacidade evolutiva fora. Ele era tipo um avatar, como a gente fala. Um espírito muito evoluído que reencarna na Terra, né? E trouxe todas essas informações. E Kardec, conforme a gente estuda, né, quando a gente vê todas essas particularidades que tem na parte científica da Gênesis, vai nos mostrar, né, que esses espíritos evoluidíssimos, eles povoam o universo e são libertos para ir aonde eles quiserem. Não estão presos como nós. Nós não conseguimos. Lembra na hora que eu falei que tem certos espíritos que ele vê e uns seguem, outros não conseguem seguir ele, e eles perguntam: por que eu não consegui?
porque ele não estava nesse estágio evolutivo que nem o outro. Ainda o seu campo perispiritual era muito pesado, como é o meu. Os espíritos falaram para mim assim, nós estamos te compreendendo. Se eu fosse tão bom, se você fosse, você também não estaria encarnado aqui. Sim, como de fato. Embora nós não conseguimos ver a evolução dos espíritos, mas os espíritos conseguem ver e entender quando nós estamos lendo. Eu sempre falo, o espírito, quando eu estou lendo aqui, eles estão me acompanhando a leitura, estão me ouvindo. E eles também, quando Kardec fez essa pergunta, eles questionaram os espíritos. Mas os espíritos também evoluem no plano espiritual? Sim. Conforme nós estudamos, evolui o encarnado e também os desencarnados. Tá? Os desencarnados também evoluem. Então, a nota de Kardec. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados. Menos, gente. Física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior a muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores. Acreditam-se, né, que o Cristo se reúne, esses espíritos se reúnem dentro do Sol, tá? O qual irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-lhe a estes por meio do fluido universal. Tá? Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco na de eletricidade. Todos os sóis como se estariam em situação análoga. O volume de cada um é a distância que estejam do Sol, nenhuma relação necessária quando um grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnado em Júpiter, né? Se não me engano, é o caso de Mozart, né? Um dos mundos mais próximos da perfeição, e é causado por espanto que nesse globo tão adiantado estivesse homens a que a opinião geral a que não atribua tanta elevação. Se não me engano, eu li a Revista Espírita que fala, né, da casa, acho de Mozart, se não estiver enganado, né? E parece que lá na Revista Espírita, eu só não lembro qual, eu tenho ela. Aquela lá eu guardo, né? Tá em casa. Ela fala que lá eles vivem 500 anos do tempo da Terra, né? Muitos que animaram personagens conhecidos deixaram de estar reencarnados em Júpiter. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda que possivelmente certos espíritos habitantes daquele foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que aos nossos olhos ou não colocava primeiro plana. Então tem muitos espíritos, gente, que estão reencarnando na Terra com a função de fazer a gente adiantar. Nós não conseguimos ver. Não é essa evolução que a gente tem, onde eu estava lendo isso com relação ao conhecimento. Não é o conhecer só, mas é uma evolução do espírito que moralmente se espelha na parte moral como que ele está na fala e na prática. O Chico era isso. O Chico era um gigante, que além dele ler o Evangelho, ele vivenciava o Evangelho. Ele estudava e os espíritos falavam assim, nós já tentamos de tudo quanto é jeito de pegar ele, mas nós não conseguimos, não. Falar desse jeito. Nós não conseguimos. Porque quando ele lê, quando ele escreve, quando ele fala, ele estava na prática, que era aquilo que o Emmanuel falava para ele, que era disciplina. E nós que somos espíritas, Kardec também sabia dessa imperfeição nossa, do processo de endividamento, e pergunta aos espíritos, né?
como que nós, qual a característica do verdadeiro espírito? Aí os espíritos foram lá, aquele que se esforça para dominar as más tendências. Então os espíritos começou a nos colocar isso. Então muitos espíritos, só para vocês terem uma ideia, um espírito não é porque ele é índio, tá? Ele não tem um grau de, pelo contrário, ele pode ser muito mais evolutivo. Olhem a capacidade dele de proteger a natureza, de tirar lá da natureza só aquilo que o alimenta. E o que nós fazemos? Aí a gente já mede o nosso grau de evolução. Eu quero só consumir, 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 e aí o que vai acontecer? Eu vou voltar para o outro lado, vou ter a mesma situação de querer. Então, muitos espíritos que estão na Terra, estagiando do outro lado, vivenciam ainda a condição de estar perto de nós. E aí ele fala, mas por que você está perto dele? Eu me sinto bem. Não é que sente bem. Ele está ainda apegado às coisas materiais. Então, ele não consegue se elevar. Então, esses espíritos estão acima, desprendidos. E nessa condição que ele fala de estarmos presos aqui, nós não temos condições. Então, se não me engano, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai explicar muita propriedade com relação a isso. Né? A própria espiritualidade trabalha com ele, prepara o seu campo perispiritual para que ele consiga ir a ter um mundo mais feliz e trazer todas essas informações necessárias que Kardec está falando aqui para nós, tá? Então, em segundo lugar, deve-se atender a que entre a existência que tiveram na Terra e que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias, tá? Ter outras intermediárias em que se melhoraram. Nós não sabemos, tá? Esse tempo que nós falamos de 1000 anos, 100 anos, 200 anos, isso para o espírito não é nada. Uma existência nossa aqui, gente, na Terra, de 70, 80 anos, é um piscar de olhos para o espírito. Tá? É um piscar de olhos. Então, finalmente cumpre e considere que naquele mundo como o nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento em que esses graus podem mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. A situação é tão... A tarefa iluminativa, né, do Espiritismo, ela é tão grande que nós estamos trazendo luz numa doutrina que ela é muito nova e está explicando para cada um de nós, encarnados e desencarnados, como é esse processo evolutivo. E olha que tem espírito que quando eu estou falando aqui, ele enxerga e ele mesmo se diminui. Ele falou, mas será que Jesus, ele começa a ver que tão endividado ele é? E nós também, aqui que estamos na carne, sabemos que somos muito endividados. Por que isso que nós não conseguimos sair daqui? Estamos presos, tá? Estamos presos a um corpo, a uma matéria densa que eu não consigo enxergar. Aí o espírito quer, ele se aproxima de nós, ele é aquele nome que fala obsessor, obsessor. Mas toda a estrutura da Terra, ela está organizada de uma forma que evolui tanto nós que estamos na carne, como também na erraticidade. O espírito precisa sentir, ele precisa vivenciar, tá? E aí por que provas e expiação? Uns vêm para provar, outros vêm para expiar as faltas do passado que ele mesmo criou. Tem muito espírito, gente, que ele fala para mim, eu que não quero reencarnar. A minha situação é mais agravante do que esse rapaz está falando aí. Mas aí, quando eu estudo as vicissitudes, né, eu sempre falo sobre isso. Os espíritos, Joana de Anjos também fala que não há mais necessidade de sofrimento. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei se eu comentei isso antes ou nas outras. Uma pessoa que foi lá, tirou a vida de muitos, ele vem e reencarna agora como médico. Tá? Outro distorceu muitas falas, tiraram muitos espíritos do caminho, ele vem como professor. Para vocês entenderem como funciona essa dinâmica. Tá? Então, por isso que o esclarecimento da doutrina espírita vem trazer a proposta autoiluminativa de cada um de nós para que ficássemos atentos ao que Jesus está falando conosco.
tá? Numa assertiva que não se perderá nenhuma das suas ovelhas. Todos nós estamos fadados a ser felizes. Ele não pergunta. A espiritualidade que está agora não está perguntando o que eu fiz ou deixei de fazer, mas ele está perguntando se eu quero. Eu quero. Jesus não impõe nada a nós. E os espíritos acham que Jesus está impondo. Mas a organização planetária, por isso que eu tenho que estudar a Gênesis, aí eu vou compreender, tá? Do que está falando. Lembrei agora, gente, do nome, o Sai Baba, lá da Índia, tá? Bom, assim, do fato do espírito habitar junto, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantado, do mesmo modo que ninguém pode considerar na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris. Tá? As condições de longevidade não são tão pouco em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Tá? Não consegue, gente. A mesma coisa assim, se perguntar qual será a nossa idade, eu não sei. Posso ter 1.000, 2, 3.000 anos, 4. Somos milenários, saímos lá, né? Passamos por os 3 reinos, né? O mineral, vegetal e animal para chegar até hoje. Tá? Quando a gente vai estudar a Gênesis, a gente já consegue perceber. Aí perguntar, questionar quem, quanto tempo, nós não sabemos, mas Deus sabe. Tá? Então, evocado um espírito que se desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em Mujo, cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo que contais. Olha o que ele fala. Esse tempo nosso é diferente. Por que Moser fala, né, na Revista Espírita com... Aí eles questionam, né? Kardec questiona, do tempo nosso aqui, qual a proximidade de vida lá nesse planeta? Aí Moser vai lá e fala, 500 anos do nosso... É tempo, hein, gente? É tempo. Depois, os modos de existência não são idênticos, é diferente. Nós, lá, nos desenvolvendo muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Tá? Muitas respostas foram dadas por outros espíritos. E o fato nada apresenta e verossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento do animal, porque não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância. Vocês querem que eu fale mais? Essa parte aqui, nós aqui do Espiritismo, que nós estamos falando, que vocês olham e acham, de todos aqueles, tá? Que sabem, que falam, que às vezes aqui eu não sei nada, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós espíritas, nós estamos como uma criança engatinhando. Para vocês terem uma ideia. Pegue o espírito que tem conhecimento, que está aqui entre nós, aqui nessa terra, que fala, que sabe. Quando nós falamos de espiritismo, na sua essência, nós estamos assim, ó, como engatinhando, como uma criança que está aprendendo a andar, para vocês terem uma ideia do que nós estamos estudando. Não olhem aqueles que falam assim, que ó, aquilo ali entende e sabe, hein? Ele está ali, gente, numa proporção que dentro do saber e da prática nós estamos distantes. Essa evolução que ele está falando aí escapa ao nosso entendimento, ó, e muito. Não é pouco, não, tá? Notemos ali que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra, 30 anos, não passa de uma espécie de infância. Olha lá, não sou eu que estou falando, não. Comparando o que lhe cumpre atingir. Bem curta a vista se revela quem nos toma em tudo de protótipo da criação, assim como rebaixar a divindade e marginar-se como fora do homem
nada mais seja possível a Deus. Então, a condição de espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas encarnações. Eu não sei, gente, quantas encarnações eu tive. Eu sei uma coisa, que eu vou precisar de 50 ou mais, é pouca. É pouca ainda, tá? Nos diversos mundos. A idade da alma é a soma de suas experiências. A liberdade do espírito lhe vem pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se pegar o espírito como Sai Baba, ele já vinha, gente, e já tinha lá muito conhecimento. E não é só ele, tá? Tem muitos espíritos. Eu gosto de falar daquele espírito que o Chico, toda vez aquele gari, ele saía e via, e acho que foi o filho dele, pergunta para ele assim, ô Chico, mas por que você, toda vez que você vê, você fica numa felicidade danada quando você vê esse gari? Aí ele foi e respondeu, essa é a última encarnação desse espírito aqui nesse planeta, ele vai para um mundo mais evoluído. Evolução não é sinal de posse, não é sinal, tá? A coisa vai mais além. Tá. 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 Bom, os espíritos livres, os puros espíritos, não estão apegados ao mundo que habitam, porque consideram com a sua casa o mundo onde se encontram naquele momento. Ele não consegue, gente. Por mais que eu quero, quem sou eu para impor? Por mais que eu peça para o espírito, aquele a qual nós chamamos obsessor, ele não consegue. Nós orientamos, mas o tempo dele não é esse nosso tempo. Jesus não impõe nada. E eu também não vou conseguir impor nada, mas eu posso esclarecê-lo. Então, é proporcional ao conhecimento dessa verdade. Tanto é que espíritos que nós não estamos vendo nesse momento, que estão conosco aqui no meu lar, no lar de vocês, ou naqueles que vão me ouvir depois, vão perceber que essa luz vai ser proporcional a essa chegada dessa luz para ele. Ele vai se auto-iluminar. E aí ele vai compreender. Agora eu estou entendendo. Foi aquilo que eu sempre falo. Os espíritos me olham, eles me veem, eles sabem que eu sou um espírito devedor. Aí chega num ponto que é aquela parte que eu falei ontem. Né, que no estudo, eu falei, naquele tempo nós estudávamos em volta de uma mesa, eu peguei e falei assim, olha, o que eu compreendi do Espiritismo, ele é uma forma, é uma doutrina que oportuniza ao encarnado a possibilidade do inimigo feito em outras encarnações, de agora, através da prática e do entendimento, conquistá-lo. Do inimigo de outras existências, eu posso agora conquistá-lo como sendo meu amigo. Aí ela pegou e olhou para mim, essa companheira, né? Que eu tenho muita estima, muita coisa eu aprendi com ela, e ela foi e falou, é isso mesmo. Tá? É essa compreensão que nós temos que ter dessa doutrina. Então, conforme eu estudo, eu evoluo, e os espíritos que são trazidos até essas reuniões também se iluminam. Tá? É nessa condição que estamos. Então, os espíritos livres sentem a felicidade onde se encontram e trabalham em benefício da ordem e do progresso, onde quer que seja. Onde quer que seja. Tá? E aí eles começam a se auto-iluminar. Então, quando nós nos iluminamos, nós nos libertamos, né, das coisas materiais. É essa a proporção que o Espiritismo vem trazer luz a nós. Tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver os nossos lares, confortar cada um de nós acerca da realidade que estamos inseridos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade que temos de buscar o entendimento dessa luz.
que traz a doutrina dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja.